Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Steven Kyomen e este vídeo é a 10ª parte da história do Rei do Cadáver. Lembrando que a última história era sobre as duas mulheres que eram uma rainha e uma princesa. E que, por algo, por um equívoco, fez com que o pai de uma tribo casasse com a filha, certo? Com a menina, e o filho casasse com a mãe. Tanto que a mãe era rainha e a filha era uma princesa. E ambas tiveram filho cada um. E nisso, nessa trajetória, nessa história, lembrando que o que é o rei e o cadáver conversando, e o cadáver contando uma história. E o cadáver sempre conta uma história e questiona o rei com uma pergunta no final. E essa pergunta no final foi: Rei, qual é a relação de parentesco entre essas duas crianças que nasceram de tanto da rainha quanto da princesa? Então, o rei, pensativo, ficou imaginando qual poderia ser a resposta. Porém, ele encontrou nada e ficou caminhando, até que ele permaneceu em silêncio. O cadáver ficou totalmente impressionado com aquela posição do próprio rei e ficou muito admirado e disse: Rei, devido à sua postura e você também ter respondido todas as outras respostas corretamente, eu vou deixar você levar esse cadáver até seu destino, então não mais retornarei para a árvore. Então você pode me levar até o destino que você deve entregar esse cadáver. E dessa maneira, prosseguiu o caminho, o rei, junto com o cadáver nas suas costas. Muito bem, essa foi a resposta do rei. Vamos ver o aspecto filosófico, sobre essa resposta? Em primeiro lugar, a própria pergunta, ela dá um cabide de interpretações muito interessante. Vemos, por exemplo, quando perguntou qual é a relação entre essas duas crianças, veja que nós, como seres humanos, atuamos em diversos papéis. Às vezes somos pais, às vezes somos mães, às vezes somos amigos, às vezes somos companheiros, às vezes temos que prestar um tipo de serviço, fazer um tipo de ação num papel determinado. E isso acontece continuamente na nossa vida e sempre vai intercalando e mudando a forma de agir perante cada situação. Então, essa própria pergunta daria essa própria resposta, de que, de qualquer maneira, tanto ambas crianças agiriam em diversos papéis, pois por hora poderia ser tio, por hora poderia ser sobrinho, e assim também, diferentemente de outra ocasião. Então, dessa maneira, conseguimos entender essa questão da pergunta. O segundo passo é entender o aspecto do rei. O fato dele ter ficado em silêncio é o próprio respeito pelo desconhecido, o respeito pelo que a gente não sabe, pela própria ignorância. E quando estamos diante de ignorância, é muito mais sábio ficarmos quietos para assim aprender. É muito ensinado, pelo menos na minha família, que temos 2 ouvidos e uma boca. E dessa forma, veja, ele ouviu mais e falou de menos, pois não saber a resposta foi de fato algo mais sábio a fazer. Quando não sabemos, nos calamos e aprendemos, correto? Além disso, é um bom exemplo também darmos o seguinte, em questão de política. Às vezes queremos muito opinar sobre política sem entender toda a contextualização da própria política. E, dessa maneira, acabamos até nos apegando a essa própria matéria. Agimos com paixão. E nossas bocas são instrumentos de emoções e que perturbam o próprio raciocínio de um próprio debate. Dessa maneira, não é mais uma discussão sobre de que maneira podemos resolver, como faremos, ou qual é o problema, e sim de emoções. Então, como estou insatisfeito com a própria questão que eu vejo e por ignorância não entender também, acabo discutindo, brigando. E essa questão de brigar é a nossa própria satisfação de colocar o nosso próprio pensamento perante o outro. Então, incorre uma própria perturbação aqui naquele próprio ambiente. Veja que quando falamos com emoções, sem uma racionalidade, sem a própria dominância do que nós sentimos, de uma maneira que seja leve, e harmoniosa, perturba qualquer discurso, perturba qualquer resolução, certo? E, por outro lado, também temos o aspecto tanto da menina e quanto da princesa, as suas próprias pegadas. Veja que as pegadas da princesa eram maiores. Pois por que elas eram maiores? Porque essa busca da nossa juventude de se autoafirmar, dizer, olha, quem sou eu? E repare bem que, normalmente, jovens, pessoas que estão amadurecendo, eles querem se firmar. Alguns querem buscar o sucesso, alguns querem buscar qualquer outro tipo de aprovação. Então ela dá essas pegadas que demonstram que ela está aparecendo no mundo. Só que com o tempo percebemos que, conforme maturamos, somos mais velhos, mais conscientes,
vemos que não precisamos entrar em conflito com a própria terra, não precisamos deixar essas marcas para que todos vejam. Somos mais delicados, sabemos colocar a medida certa, somos harmoniosos com o nosso ambiente. Não precisamos de aprovação, pois já somos totalmente aprovados. E essa questão desse pé totalmente aprovado, desse reconhecimento, torna o pé mais delicado, mais bonito. Acaba sendo mais reconhecido pelo simples fato de não buscar o próprio reconhecimento. E daí vai, por fim, na questão do príncipe de ter olhado pelo pé pequeno e ter imaginado que era da princesa. Imaginou que era belo, mas o que é belo de fato, realmente ele enxergou. Mas o que era belo que ele não percebeu era o lance da própria consciência da rainha. A rainha, por ter essa consciência bela e harmônica com tudo com que ela reage, faz ela se tornar a rainha de si mesma. E essa que é a beleza real da vida, é o próprio conhecimento interior. Há uma história muito interessante que certa vez um cara foi para a Índia e lá ele quis conversar, conheceu uma certa moça. E nisso diziam que ela era muito bela, muito linda. Ele perguntou onde ela mora, ele dizia, olha, ela mora na aldeia X. E esse cara então foi para essa aldeia para conhecê-la. E ao chegar lá, encontrou uma idosa, né? E ela viu que ela era muito gentil com ele. E ali ele se tocou, pois o que ele esperava que era de beleza era uma coisa física, certo? Pele, e não de fato algo gentil, algo genuíno do próprio coração. Então, gente, ó, muito obrigado, espero que vocês tenham adorado esse vídeo, né? E semana que vem terá outro vídeo também para fechar todo esse contexto. Lembrando que o rei levou o cadáver, né, a seu destino, só que antes dele entregar o cadáver disse, rei, tem algo para te contar. E isso falará no próximo vídeo, contando o que vai ser essa conversa que está entre o rei e o cadáver, que é a conversa final entre ambos. Gente, ó, muito obrigado novamente e tudo de bom.